Muito bem, 7h32, de volta com Folha no Ar, primeira edição, nesta sexta-feira. Minha imagem tá pequenininha aí, você também não tá perdendo nada não, como diz a Luísa, mas é porque o programa, o aplicativo ele fez uma atualização ontem, testamos, estava tudo ok, mas ele atualizou hoje novamente, travou tudo aqui, então peço desculpas aí, mas como diz a Luísa, tá perdendo grandes coisas não. Voltamos e nesse programa de hoje, isso para quem está acompanhando naturalmente no stream aí no Face, né? Para quem está ouvindo o rádio, continua tudo ok. Com o doutor Frederico Paes, vice-prefeito eleito e ontem confirmado pelo TSE. Assim como no futebol, depois do VAR, agora pode comemorar. Fazendo um paralelo aí, que aliás é muito bom em alguns pontos aí na internet. Até na política também tem que ser depois do VAR. Mas se bem que Campos tem essa questão bem interessante, né? Se não for assim, desse jeito, não é Campos. Mas de qualquer forma, doutor Frederico, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor, seja bem-vindo e parabéns mais uma vez pela vitória, pela nova vitória agora, oficializando aí, deferindo o seu nome e a chapa, tudo ok, segue a vida agora e começa aí, ou continua o trabalho, né, para valer. Bom dia, doutor Frederico. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia aos ouvintes da Folha FM. É um prazer estar aqui com vocês, a gente trazer algum esclarecimento, não só com essa decisão ontem de Brasília e do TSE, mas também a gente falar um pouquinho da transição e falar, né, dessa questão um pouquinho também da Covid, que está, vamos dizer, preocupando demais, né? Não só o Vladimir, como a gente, como todas as autoridades de saúde. Um bom dia para vocês. Frederico, parabéns aí pela vitória, parabéns pela confirmação da vitória agora com a Justiça Eleitoral, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo. A gente viu que nas redes sociais, na noite de quarta, você colocou lá uma nota falando que tinha feito sua parte na campanha, tinha feito sua parte na Justiça, agora seja feita a vontade de Deus, e a decisão dos juízes ontem veio a confirmar o resultado das urnas. Como que você viu essa questão da judicialização da eleição em Campos? E como que você acompanhou ontem o julgamento? Como que foi aí esse movimento? A gente ouviu ainda alguns fogos aqui, eu fico aqui no centro, aqui na Conselheiro Otaviano, eu vi alguns fogos ali vindo da região da Lapa. Não foram muitos, até porque teve a morte, né, de registro aqui também com pesar, a morte do Carlos Cunha, que é do grupo político do Garotinho, sempre integrou ali o grupo político da família, sempre foi muito junto da família Garotinho, e isso acabou meio que abafando a questão da comemoração. A gente percebeu isso falando até com algumas pessoas ligadas aí a vocês do grupo político. Mas como que foi esse momento ali? Como que você acompanhou esse julgamento? Bom, Arnaldo, antes de mais nada, dar aqui meu pesar pelo falecimento do Carlinhos, né, que era um amigo, uma pessoa muito querida por todos, né, veio do meio de comunicação, e infelizmente mais uma vítima da Covid, né? Então deixo aqui meu pesar para a família e um abraço para todos, né, que perdemos um grande amigo. Arnaldo, a questão eu estava muito tranquilo, como eu postei na rede social, não só pela questão da gente ter feito tudo que a gente podia na eleição, eu me dediquei bastante, quem me conhece sabe como eu me dediquei à eleição, e também me dediquei na resolução desse imbróglio que a gente chama de imbróglio jurídico. Quando eu falo me dedicar, porque desde o início, nossos advogados davam minha vitória, o meu direito como um certo, como legítimo. Prova disso que no prazo final, e é importante a gente voltar um pouquinho no tempo, no prazo final, para se trocar o vice, que foi no dia 26 de outubro, na verdade, 2-3 dias antes do dia 26 de outubro, nós tivemos uma reunião com o Vladimir, fizemos uma reunião virtual com os advogados que estavam em Brasília, nós contratamos também advogado em Campos, e nessa reunião foi decidido e batido o martelo pelo Vladimir, né, que é a pessoa, que é o cabeça de chapa, é o líder político, que nós iríamos continuar.
continuar na disputa. A gente poderia ter trocado. E muita gente me questionou isso. Por que não trocou o vice, né? Não trocou, você não cedeu o nome para outra pessoa, e fala aqui de primeira mão que essa foi uma decisão do Vladimir. Claro que a gente queria continuar, né? A gente se colocou nosso nome para isso, mas a decisão foi do Vladimir. A decisão final, a palavra final foi dele, mas não foi na emoção, não foi no toque de caixa, foi feito com muita calma, ouvindo e escutando os nossos advogados em Brasília, que nada mais, nada menos que foram ex-ministros do TSE, doutor Henrique Neves, doutor Fernando Neves e também o doutor Damiani, que apoiou os dois em Brasília. Então, desde o início, a gente fala, olha, seu direito é bom, como é o jargão que eles usam, né, no judiciário, temos tudo para ganhar, pode haver algum debate, sim, durante o processo. Então, foi tomada essa decisão. E é bom lembrar que também no dia 26 a minha candidatura estava deferida, né? Nós tínhamos um parecer favorável do Ministério Público aqui de Campos, tínhamos o parecer favorável uma decisão judicial do juiz de primeira instância, já tínhamos também um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro. Então, naquele momento, a candidatura estava deferida. Isso tem uma questão muito importante, que também a gente pode abordar, que é a seguinte: se por acaso, né, ontem eu perdesse lá no TSE, que graças a Deus não ocorreu, mas se por acaso isso acontecesse, existe o princípio da boa-fé. Então, se debateu muito se o Vladimir continuava, se a chapa caía, se ia ter novas eleições. Então, essa questão do prazo legal, isso também foi discutido com os nossos advogados, com o advogado Vladimir. No prazo legal, ou seja, existia a boa-fé de que a minha candidatura estava deferida, então não tinha motivo nenhum para se trocar. Então, se por acaso ontem tivesse uma solução negativa em Brasília, a gente acredita, os nossos advogados também acreditam que o Vladimir seguiria, o Frederico sairia, mas o Vladimir seguiria. E importante também, Arnaldo, a chapa, o problema era comigo, era com o vice. A candidatura do Vladimir nunca teve problema, ela sempre teve deferida. Tanto é que o juiz em campo determinou que aparecesse lá no site do tribunal como deferida. Né? Nós tivemos uma contagem de votos e apareceu, e a gente costumava até, quando alguém perguntava, mas está valendo? Não, está valendo, tanto é que quem está disputando o segundo turno, com o Caio, né, candidato derrotado, é o Vladimir. Então, a candidatura do Vladimir sempre teve deferida. O que foi analisado ontem não foi a candidatura do Vladimir, e sim a do Frederico, e aí realmente a vitória lá por 7-0 foi muito importante. Né? A gente analisou isso, nossos advogados, claro, na hora com a emoção da comemoração, mas depois conversando com eles com calma, eles falaram, Frederico, a vitória por 7-0, e nós temos ali o ministro Fachin, o ministro Barroso, são ministros, eu diria, bastante técnicos, bastante rígidos em suas decisões, e o fato, claro, é importante todos os ministros terem votado com a gente, mas esses dois ministros que são bastante, eu diria, fervorosos até em suas decisões, isso para nós foi muito importante, essa votação por unanimidade, por 7-0, não foi 7-1 da Alemanha, que não teve nem direito a gol de honra. Mas, brincadeiras à parte, a gente ficou muito feliz. Realmente foi uma decisão que mostrou o TRE, né, que foi uma decisão ali que nós não estávamos esperando. Tanto é que o relator do processo no TRE votou conosco, relator para os ouvintes, para os amigos de casa que estão escutando, é aquele desembargador que estuda o processo, que tem calma para analisar, ele leva para casa o processo por muitas vezes. A equipe técnica analisa todo o processo e vota. E o relator no TRE votou conosco. Então foi uma grande surpresa para nós aquela decisão do TRE. Realmente nós não esperávamos essa decisão no TRE, tanto é que o TSE votou por 7-0, indo contrário à decisão anterior do TRE. Então agora é muita tranquilidade para a gente tocar e seguir em frente. Repito, perdeu-se tempo na transição, a gente pode falar disso um pouquinho, mas agora é acelerar e entrar dia 1º, se Deus quiser,
um pé no acelerador. Transição é o tema do nosso próximo bloco, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar sobre transição já já. Mas antes tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira, que eu queria repassar a você, Frederico. Ele coloca aqui: o julgamento no TSE, independentemente de algum entendimento jurídico em contrário, confere estabilidade ao município. Politicamente, o cenário é de divisão, pela votação apertada e pelas abstenções. Você é um quadro técnico, porém investido em uma posição política. Como fazer a estabilidade legal do TSE refletir em estabilidade política em Campos? Já existem entendimentos para a escolha do secretário de governo, essencial para manter a coerência e articulação na Câmara? Bom, quando o Vladimir me convidou, na verdade ele convocou, né? Ele brinca sempre dizendo isso. Não só a gente discutiu bastante lá atrás, antes da minha decisão de aceitar ser o vice, ele gostaria e me pediu para trabalhar efetivamente no governo. Ou seja, eu não seria um vice ali para estar compondo ou simplesmente para estar participando de um processo eleitoral e depois ficar à margem, como a gente vê que normalmente acontece em vários casos no Brasil, com raríssimas exceções, e ele me solicitou, ele me pediu isso: Frederico, eu preciso que você me ajude no governo, me ajude a tocar a prefeitura, e exclusivamente, ou melhor, com maior dedicação na pasta da saúde, né, onde nós fomos diretor do Hospital dos Plantadores de Cana. É sempre bom lembrar que nós pegamos um hospital praticamente fechado há 8 anos atrás, um hospital que realmente depende muito do SUS, isso inclusive foi debate lá no TSE, mas que ele vive essencialmente com a verba do SUS, né? O hospital que a gente coloca com orgulho aqui, que nós recuperamos os plantadores de cana. Hoje é a maior maternidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, nós vamos anunciar essa semana, eu não tenho esse documento oficial, mas assim que chegar na nossa mão, nós vamos anunciar isso. Mas eu já adianto aqui para vocês que os plantadores de cana é a segunda maternidade no Brasil em partos normais. Isso é uma coisa muito bacana, é uma coisa que o Ministério da Saúde preconiza, e nós conseguimos atingir essa meta num programa chamado Rede Cegonha, do Ministério da Saúde. Então, repito, nós somos a segunda maternidade do Brasil em número de partos normais, o que é uma coisa muito importante. Voltando ainda, nós, na área da agricultura, o Vladimir também me pediu apoio, nós tivemos oportunidade, eu sou engenheiro agrônomo, produtor rural, há quase 20 anos atrás tivemos a oportunidade de criar a nossa Coagro, a nossa cooperativa, que é a maior cooperativa agrícola do estado do Rio de Janeiro. Somos a maior usina de álcool e açúcar também do estado do Rio, né? Assumimos lá atrás a usina São José. A usina São José em Goitacazes ficou pequena a nossa produção. Nós fomos para a usina Sapucaia e reabrimos aquela usina. E vamos reabrir também esse ano a usina de Tocos, Paraíso, que nós vamos falar disso mais um pouquinho à frente. Mas, enfim, com o meu conhecimento na área agrícola e pecuária e meu conhecimento de experiência na área de administração hospitalar, o Vladimir me pediu para dar um apoio forte nessas duas áreas. Vocês podem observar, inclusive, que o governo está sendo formado, claro, por pessoas técnicas, como o Arnaldo mesmo falou. Existe a necessidade, a política faz parte do governo. Quem não trata dessa forma né, precisa encarar isso de forma muito madura, muito natural, mas os secretários que estão anunciados são pessoas capacitadas, pessoas com capacidade técnica para atuar em suas áreas. Isso é muito importante, né? Nós tivemos agora a oportunidade de indicar o doutor Almir para secretário de Agricultura. Ele é produtor rural, acho isso importante, essa colocação, além de técnico, pesquisador, com mais de 100 publicações, foi reitor da UENF, né? Uma pessoa que traz a academia para dentro do governo. Isso é muito importante. É uma sinalização que o Vladimir fez no sentido de buscar apoio da academia, das nossas universidades. O Almir é uma pessoa muito preparada, muito capacitada para fazer uma agricultura forte, para trazer uma agricultura para os produtores. Nós estamos há muitos anos, inclusive eu vi a entrevista aqui do ex-secretário Nildo Cardoso, né, agora é vereador,
que teve ano que ele teve R$200 mil para gastar na parte da agricultura, né? É uma coisa lamentável. Nós precisamos olhar a agricultura não só com carinho, mas olhar como investimento. É a saída para o nosso município. Isso o próprio Aloysio fez nessa série de entrevistas, Aloysio Abreu da Folha, diretor da Folha, fez uma série de entrevistas com diversas pessoas, não só técnicos, políticos, pessoal da academia, pensadores, economistas, e todos eles foram unânimes em indicar a agricultura como uma saída para a questão do pós-royalties. E respondendo mais especificamente a pergunta, claro que eu não vou falar aqui, o papel de indicar pessoas é do Vladimir, né, mas o que foi escolhido até agora mostra que nós estamos buscando pessoas capacitadas para suas áreas de atuação, que é o mais importante nesse momento para a gente ter uma cidade melhor nos próximos anos. Doutor Frederico Arnaldo, se me permite, nós vamos entrar nesse assunto do próximo bloco, né, Arnaldo, que é a questão do que será feito, né, nessa questão da coordenação que o senhor está à frente. E tem até pergunta aqui de ouvinte, de telespectador aqui no stream, perguntando se o senhor vai ser secretário. A Sandra Maria Teixeira dos Santos pergunta se o senhor será secretário de saúde. Acho que daqui a pouco a gente comenta sobre isso também, mas voltando lá à votação do TSE, se me permite, o Luiz Felipe Salomão, ministro relator do processo, lá num dado momento do seu parecer, ele disse que não havia ligação do senhor com benefício político nessa questão da posição do cargo. E ontem a gente conversava, o senhor me falava de duas coisas importantes. Uma, a questão dos prejuízos eleitorais, que, pelo contrário, o senhor, por seu nome leve, e somou muito na chapa, mas, por outro, por essa pendência do prazo, acabou tendo um prejuízo eleitoral, né? O senhor acha que perdeu mais votos, também alguns votos por conta disso? E na outra parte, que é a questão de trazer o que a gente sempre comenta aqui nos bastidores, nas ruas, o eleitor comenta, é de trazer o empresariado de sucesso da nossa cidade, por exemplo, para o campo da política. Você pega um bom administrador que deu certo no campo empresarial e tentar transformá-lo na política. E eu vou acrescentar uma coisa, mas como o senhor nunca foi um político participativo, diretamente, partidariamente falando, isso pode ter influenciado também nessa decisão? Bom, Cláudio, vamos lá. Muita gente me perguntou por que o Frederico foi ser candidato, né, a vice-prefeito. Eu nunca atuei na política, nunca participei como candidato a nada, apesar de gostar de política, eu sempre gostei de política, mas nunca tinha participado de um pleito. O que me fez decidir realmente, além do convite do Vladimir, de confiar no Vladimir, senão não teria aceito, eu sempre falei isso na campanha inteira, eu confio no Vladimir, acredito nele, acredito nas propostas dele. Eu acho que é um momento da vida da gente que a gente pode se dar um pouco para a cidade, né? Eu, como empresário, graças a Deus, fui bem sucedido, como profissional liberal, como produtor rural. Então, eu me senti na obrigação de dar um pouco para a minha cidade, de devolver aquilo um pouco que a cidade me deu, né, de oportunidade, tentar levar para as pessoas a minha experiência de vida, a minha experiência profissional nas duas áreas, repito, de saúde e agricultura, buscando o melhor para a população. Quanto à decisão, ou melhor, a tentativa de impugnação, isso inclusive foi abordado na nossa defesa em Brasília, no que chama memorial, né? O nosso advogado, doutor Henrique Neto, preparou um memorial, onde esse memorial foi entregue aos ministros, mostrando, inclusive com matérias jornalísticas, que se eu tive qualquer tipo de benefício por ter sido diretor dos plantadores de cana há 5, 6 meses atrás, eu fui muito mais prejudicado, a nossa chapa foi muito mais prejudicada na campanha eleitoral, onde nossos adversários exploraram isso de forma... todo dia se falava isso, inclusive na propaganda oficial, né, na televisão, no rádio, nas redes sociais,
chegou um determinado momento que praticamente todos os adversários só falavam nisso, em vez de colocar propostas, trazer novas ideias para a população, isso era explorado no sentido de tirar voto. Olha, a chapa está indeferida, que foi uma inverdade, inclusive um candidato teve a propaganda eleitoral, nós tivemos direito de resposta, porque estava dizendo que a chapa estava indeferida e não estava sob júdice, são coisas diferentes. Então isso foi explorado de forma bastante forte, eu diria assim, pelos candidatos. Eu acho que assim, você tocar nesse assunto é uma coisa até natural. Agora, a maneira que foi feita, a maneira que foi abordado, né, que toda hora se falava, vocês vão perder o voto não vai ser válido, não vote no Vladimir, não vote no Frederico, que o seu voto vai ser anulado. Isso foi explorado de forma muito feia, eu diria, né? Por muitas vezes, repito, candidatos deixavam de apresentar propostas para falar disso. E o interessante que eu estive aqui, vou falar isso em primeira mão, eu estive com o Rodrigo Bacelar após o primeiro turno. E no momento ele colocou para mim, quando eu encontrei com ele que patrocinou a ação contra a gente lá no partido, junto com o candidato, e naquele momento ele falou, você era o nosso prefeito, seria o nosso prefeito. Então, ele, na verdade, houve o convite lá atrás do Rodrigo para a gente vir como cabeça de chapa. Eu entendo que isso também possa deixar o grupo político dele meio chateado, mas desde março eu já tinha dito que não viria como candidato a prefeito e iria pensar, talvez, numa vice onde eu tive a oportunidade de escolher, graças a Deus, o Vladimir, que eu confio nas propostas dele e acredito que vai fazer um governo voltado para as pessoas, usando de forma bastante técnica a capacidade das pessoas, buscando uma Campos melhor. Campos está parada, né? Hoje o que a gente vê é uma falta eu diria até de autoestima do campista, né? O campista desanimado, você conversa com as pessoas na rua, não só o empresariado, mas como os trabalhadores, a população está descrente na nossa cidade. E isso a gente vai mostrar que Campos foi um jargão de campanha, Arnaldo e Nogueira, mas é o que eu acredito, Campos tem jeito, a gente precisa botar a cabeça para funcionar, usar a capacidade das nossas universidades, dos nossos técnicos, usar a inteligência, né, da dita academia e buscar saída para a nossa cidade. Nós não podemos ficar dependendo dos royalties. Isso se fala há muito tempo e se agiu pouco. Muita gente fala que o royalties vai acabar, porque o petróleo diminuiu de preço, porque o dólar caiu. O royalties, na verdade, deveria ser um complemento, né? Um complemento para o orçamento de Campos. E não nós sermos hoje totalmente dependentes do royalties, como, por exemplo, a gente já se tem notícia que a participação especial vai vir zerada de novo. Então a gente não pode ficar com isso por resto da vida. É preciso criar alternativa e não ficar simplesmente no blá blá blá, na conversa que tem que ser feito, que tem que ser. O que eu vi, infelizmente, tem que falar isso aqui, que no atual governo se falou muito nisso na campanha também. Há 4 anos atrás, vamos pensar em Campos pós-royalties, mas se fez muito pouco ou quase nada, né? A gente precisa fazer, quando você tem uma agricultura onde for investido R$200 mil no ano, R$300 mil no outro, mostra que nada foi buscado para sair desse marasmo que a gente vive. A agricultura, nós temos aqui diversas, foi colocado no plano do governo, diversas ideias, o professor Almir Júnior, né, é um técnico experimentado, uma pessoa capacitada, e nós vamos, por exemplo, criar, ali onde era o antigo SEASA, um centro de distribuição. Campos está geograficamente localizada numa região privilegiada. Nós estamos perto do sul do Espírito Santo, perto da zona da Mata Mineira, né? Aqui perto do Noroeste Fluminense. A gente pode atuar em toda a região dos lagos, onde Campos vai ter um grande centro de distribuição de alimentos. E qual a importância disso, além de gerar emprego e renda para a nossa cidade? É dar oportunidade aos nossos produtores de ter para quem vender.
o grande drama do nosso produtor, Arnaldo e Nogueira e amigos ouvintes, é por muitas vezes eles não saberem produzir, produzem bem, um produto de qualidade e não tem para quem vender. Eu, como produtor rural, falo isso, que eu já passei por isso, eu já produzi muita coisa, já plantei milho, já plantei feijão, já plantei girassol, já plantei soja, já plantei tomate, enfim, mamão, coco, já criei peixe, estou falando eu, Frederico Paes, produtor rural. Já produzi todas essas coisas e outras mais e não tive para quem vender. Na hora de vender, a gente vendia para atravessadores, né? E por muitas vezes pagam preços abaixo do custo de produção. Então a gente tendo ali um centro de distribuição e vai ser um grande centro, viu? Eu estou anunciando para vocês aqui, não é uma coisa pequena, é uma coisa grandiosa. Nós temos o aeroporto alfandegado ali na frente do centro de distribuição, margem da BR-101. É um projeto que o Vladimir está empenhado para que seja colocado em prática o mais rápido possível. Nós vamos estar juntos, apoiando e ajudando. Eu acredito muito nesse projeto. Repito, para trazer renda para o município, geração de emprego, geração de impostos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, Campos saiu de Campos em algo em torno de 14 milhões de reais de peixe, de pescado. Ninguém fala nisso, né? Inclusive, essa arrecadação a arrecadação de impostos foi feita lá na ponta onde o peixe foi vendido, lá nos outros centros, nos outros CEASAs, em outros locais do Brasil. Então, nós temos aqui já levantamento que tomate, coco, mandioca, aipim, foram mais de 100 milhões de reais no ano passado que deixou de passar por Campos. Quando a gente fala deixar de passar, é ser vendido aqui no nosso centro de distribuição, que vai gerar renda e impostos para o nosso município. Então é preciso a gente olhar a agricultura como futuro. Não se faz agricultura de forma rápida, não existe isso, em 1 ou 2 anos eu vou resolver o problema. Não, nós temos que começar. Ontem nós perdemos muito tempo em não ter começado, mas a agricultura se faz a médio e longo prazo, e quando você cria um programa bem feito, o próximo governo, daqui a 4 anos, porque a agricultura precisa de tempo, a agricultura precisa de 4, 5, 10 anos para se desenvolver. Quem é produtor, quem é técnico sabe do que eu estou falando, mas você precisa começar de forma firme, começar de forma determinada, e é o que nós vamos fazer na agricultura de Campos para trazer solução para o nosso futuro. Muito bem, Arnaldo, são 8 horas em ponto, podemos fazer um intervalo comercial. Próximo bloco a gente volta com o doutor Frederico. Tem alguma coisa mais aí sobre essa questão ou podemos fechar aqui? Acho que o Arnaldo não ouviu lá, então vamos fazer o seguinte... Não, estava ouvindo sim, meu microfone estava fechado. Tá. Tá, então tá legal. Não, porque às vezes ficam aquelazinha do milhão, né, pro final, e aí eu gosto de perguntar. Aos ouvintes, né, que acompanham a gente, são 8 horas, 1 minuto. Vamos ao intervalo, então. Doutor Frederico, com relação à produção de pescados, só salientar, talvez o senhor conheça, talvez esteja nessa conta, eu não sei. Nós temos aqui hoje a maior fazenda de camarão da região sudeste, Campos e uma parte de Quissamã, está ali, né, em Retiro, Barra do Furado, aquela região ali que é a fazenda Select. Não sei se o senhor conhece, já teve a oportunidade de ir lá, mas é espetacular, e o Campos então se torna o maior produtor de camarão em cativeiro da região sudeste, só perdendo para o Nordeste, que é campeão, né? 8 horas e 2 minutos, nós vamos ao intervalo, voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Informe do trabalhador.